Continuação, parte 2. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue e o grego era a segunda língua mais falada. Por essa razão, tornou-se importante haver a tradução da Bíblia para o grego, por volta de ano 285 a.C. Haviam vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia, de acordo com a tradução de Demétrio de Panarum, responsável pela mundialmente biblioteca de Alexandria. Perguntou ao rei Ptolomeu Filadélfio do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isso, o rei libertou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente como um presente generoso ao embaixador para Eleazaro, o sumo sacerdote de Jerusalém. E assim fez seu pedido. E ele desejava que fosse selecionado 100 sábios das 12 tribos, que levou 72 homens estudiosos de diversas 72 homens estudiosos de diversas línguas. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Quando chegaram lá, foram recebidos com boas-vindas na corte. Essa é uma história que te limpa da contaminação dos Illuminati. Eu creio que poucos que conhecem essa história ainda continuam acreditando nisso. Seria muita fantasia crer nesses homens pagãos, ainda mais o rei, que queria ter ainda aquele povo todo sobre o seu domínio e deixava aquele povo cultuar o que quisesse. Agora se preocuparia em traduzir a escritura porque estaria a favor do Criador? Jamais poderemos acreditar nisso. O que eu consigo acreditar é que já havia um plano maligno do próprio inimigo que colocava na cabeça de todas aquelas pessoas daquela nação para adorar as divindades pagãs, ou seja, o diabo, para colocar também na mente daqueles reis de blasfemar as escrituras, que para eles era apenas mais um objeto de despojos. Mas sabemos muito bem, quando o rei pagão daqueles dominava e subjugava outras nações, atribuíam essas vitórias a seus deuses e prestavam muitos cultos e agradeciam muito os seus deuses pela vitória, porque acreditavam que essas vitórias eram dadas pelos seus deuses e que também eram cultuadas sobre o Deus da nação que perdia a batalha. E é difícil hoje de acreditar nesse fato histórico do jeitinho que o sistema religioso nos conta. Então, amados, Roma, a República, o Império Romano, durou mais de 1000 anos. Sua história teve início com os povos etruscos tiranos, que roubavam as coisas dos mais fracos e acentuavam o dia a dia o seu poder. Com o passar dos anos, receberam por influências de homens que estavam na sombra do reino anterior, manipulando a Grécia para estabelecer seu domínio, criando a República Romana. Os tiranos e os etruscos permaneceram no poder por pouco tempo, já que seus mentores conspiraram contra eles e os destruíram, assumindo o poder de controlar. Daí em diante, a República Romana, neste momento, os senhores do mundo, seguidores de Nimrod, estavam se preparando para derrubar a Grécia, o país de onde viera, e se fixar definitivo em Roma, fazendo todos os seus deuses para se somar os deuses que já existiam naquela localidade. Neste momento, os senhores do mundo estavam criando os magistrados. Os romanos faziam então as leis e se preparavam
para derrubar o reino da Grécia, onde saíram a República Romana. Foi um modelo de democracia. A cada conselho lógico formado pelos senhores do mundo elegia 2 novos governantes. A sociedade romana, nesse momento, estava dividida em 2 classes, os plebeus e patrícios. Os plebeus eram a família de artesãos, os trabalhadores da cidade, pessoas comuns, e os patrícios, as famílias dos senhores do mundo. Na época, os descendentes de sua linhagem iam compor os Illuminati a partir de 1776. Nessa democracia da República Romana, os plebeus podiam votar, mas não podiam se candidatar. Somente os patrícios podiam se candidatar ou a quem eles indicassem. Em 1471 a.C., os patrícios aprenderam a tática do uso de oposição. A culpa, claro, a fim de levar a culpa, permitiram sim a criação de representação popular dos plebeus, que era formado por um parlamento composto de 10 homens, que eram eleitos pelos próprios plebeus. A maioria, ou seja, pelo menos os 6 deles, eram muito bem tratados pelos os patrícios, a fim que se mantesse a oposição dentro de um padrão tolerável, dentro do necessário. Foi nessa época que surgiu o famoso Cícero, um dos maiores legisladores e orador de Roma. Nas décadas seguintes, diversos grupos dos exércitos romanos eram criados e a sua missão era de matar e roubar e destruir todas as cidades que houvesse pelos caminhos. Por falar em caminho, nessa época todos os caminhos o levavam a Roma. Foram eles que inventaram as estradas, os romanos. Assim a história de Roma, que começara com os etruscos matando e conquistando, agora seguindo com os senhores do fluxo no poder de forma melhor e organizada, com respaldo político através da república e aceitação do seu público, cada vez mais controlado. E neste momento os senhores do mundo, agora liderando Roma, mata, rouba, destrói a sua antiga pátria. A Grécia, lembre-se, agora são patrícios e a pátria é romana. E como o exército crescia cada vez mais, todo o reino, tribo, território conquistado, os velhos eram mortos, os rapazes eram levados para serem soldados no exército romano. Esses jovens, quando conseguiam sobreviver às batalhas, ao voltar, traziam para si parte dos roubos de todo que roubavam dos outros. Esses roubos até hoje é chamado meigamente de despojos. As meninas jovens eram levadas para Roma. Assim estava a cidade mais bonita do planeta. O seu imponente fórum, junto ao crescimento territorial, constitucional e econômico, crescia também o número de religião pagãs. Cidades rezavam e faziam sacrifícios nos templos públicos ligados aos seus deuses pagãos, Júpiter, Minerva, Apolo. Para construir essas cidades poderosas, Roma precisava de força humana. Então muitos habitantes das terras conquistadas passavam a ser escravos. O mais famoso escravo dessa época foi Espartacus. O general era Pompeu o Grande, que matou Espartacus, crucificado com mais de 6.000 homens. As cruzes percorriam quilômetros da Via Ápia, a principal estrada romana. A crucificação era uma forma comum de execução. Depois de mortos, seus corpos apodreciam à beira das estradas, como um aviso para os outros. Esta é a história da origem de Roma e da sua república. E nós observamos os senhores do mundo
agilmente trabalhando na sombra, eles que vieram diretamente da Grécia após ter destruído e arruinado aquele reino. Mais interessante é a questão religiosa. Observe que os fortes ídolos do Oriente Médio, citados nas Escrituras, foram para o Egito, depois na Grécia, em Roma. Mas a história não para em Roma. A história se estende para a Inglaterra, Estados Unidos e, por último, América do Sul. Esses mesmos obeliscos hoje estão também aqui no nosso país, na nossa cidade, nos nossos bairros. Poderiam ser verdade tão fantásticos que esses mesmos homens dominaram os reinos antigos, nos dominam ainda hoje. Seriam esses obeliscos que acompanharam Porto dos reinos, desses reinos, uma prova viva que ainda hoje o mesmo grupo nos domina. No século I a.C., os senhores do mundo e os patrícios derrubam a república e colocaram no poder o primeiro imperador romano. Seu nome de nascimento era Caio Júlio César, sendo conhecido como o maior ditador do mundo mediterrâneo. Nasceu de uma família patrícia em 100 a.C. Seus pais eram disciplinadores severo, que batiam frequentemente em seu filho para torná-lo um homem de verdade. César tornou-se um homem alto e musculoso, com nervos de aço. Sua vaidade física era abertamente expressa, assim como sua vontade insaciável de vencer. Com 18 anos, César se alistou-se no exército e rapidamente alcançou a patente de comandante militar. Estava determinado a deixar a sua marca em Roma e no mundo. Ok, amados? Obrigado.